Pronto, beleza então. Vamos lá começar, pessoal. Primeiramente, boa tarde, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre orientação, programação orientada a objeto, dando continuidade ao que o Igor começou na quarta-feira. Eu vou estar pegando aqui alguns exemplos hoje para a gente estar desenvolvendo, talvez para estar associando algumas dúvidas de vocês e para meio que preparar vocês para os próximos assuntos. Na segunda-feira, o Marcelino vai abordar alguns novos conceitos de orientação a objeto, que é mais relacionado à herança e polimorfismo, se eu não estou enganado, pelo cronograma que a gente montou. E hoje a gente vai dar uma aprofundada nos conceitos que vocês viram até agora, que é métodos, instâncias, objetos, classes, atributos e tudo mais. Tranquilo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um segundo. Me confirme quando vocês estiverem vendo a tela do NetBeans, por favor. Todo mundo tá vendo aí a tela do meu NetBeans? Mais alguém? Todo mundo vendo? Tá tranquilo. Pessoal, eu vou pegar um exemplo aqui básico de orientação a objeto para que a gente possa estar discutindo alguns conceitos, beleza? Tranquilo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é referente a algumas coisas que a gente falou logo no início da matéria, tá? Eu vou criar aqui um projeto. Eu vou chamar esse projeto de... Deixa eu pensar no nome. Tá. Programa nome. A ideia desse programa é que a gente, utilizando a orientação ao objeto, crie um algoritmo que seja capaz de nos retornar o nome completo de uma pessoa e as iniciais de cada nome, tranquilo? Vamos lá. Vou chamar aqui de programa nome. Acho que eu já tinha feito um programa nome. Vou chamar de O porque é orientação ao objeto, tá? Tá tranquilo. Eu vou apagar tudo isso aqui. Beleza. Apagar isso aqui também. Tá, bora bater um papo aqui sobre algumas coisas que a gente viu nas últimas aulas que talvez faça sentido agora, tá? Vocês lembram que quando a gente utilizava, e utiliza ainda, o system.out.print, eu falei que isso aqui, na verdade, era um objeto que chamava um método, no caso, nesse caso aqui, o print, de uma classe, chamada system. Não sei se vocês lembram quando eu falei isso lá no início da disciplina. Mas quando a gente digita aqui, por exemplo, Olá Mundo, e executa, ele vai retornar Olá Mundo, beleza? Tranquilo, até aí tudo bem, a gente está habituado. Se a gente clicar aqui com o botão, no caso o Ctrl em System, vocês vão ver que o System nada mais é do que uma classe que existe internamente, já pré-definida no Java, e dentro dessa classe a gente tem as suas funcionalidades, os seus métodos, os seus atributos e tudo mais. Dentro da classe System, a gente tem o método inputString. O inputString, ele nada mais é do que uma maneira de um método que nos retorna no nosso CMD, no caso, aqui do NetBeans, quando eu falo CMD, eu me refiro a essa janela, ele nos retorna alguma coisa passada no argumento da nossa função, beleza? Então, a gente tem aqui o método inputString, ele está dentro da classe System, correto? E se a gente vem aqui no out, a gente pode ver que o out, ele é um método que, entre aspas, é um atalho para
o método printString. Imaginem o out como uma variável que aponta para o printString, e dentro desse printString a gente tem todas as funções de print. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem o println, diversos println, aqui para baixo deve ter o printf, que a gente viu também como é que funciona. A gente tem o print também, se não me falha a memória, está um pouco mais em cima o print. Tem aqui o print. Então, essa anotação nada mais é do que a gente chamar um método, nesse caso println, utilizando o objeto out, que na verdade ele é um objeto que está apontando para um outro método lá dentro da biblioteca, no caso da classe system, e vai ser executado o que está aqui dentro. A gente está utilizando essa metodologia desde o início da disciplina, beleza? E agora talvez faça um pouco mais sentido para vocês do que é esses vários pontos aqui. Nada mais é do que chamar um método de uma classe que se chama system. E essa classe, ela nada mais é do que uma classe própria do Java que nos auxilia com diversos outros métodos. Embora aqui a gente só use o print, beleza? Conseguiram entender? Se sim, dê um feedback aí, por favor. Tranquilo, então. Vou apagar aqui. O que a gente vai fazer agora é criar um programinha que a ideia dele, como eu falei, é retornar o nome completo de uma pessoa. E, além disso, ele tem que ser capaz de retornar as iniciais de cada nome, beleza? A gente conseguiria facilmente, com um bloco de código como esse aqui, fazer esse programa. Mas, por questões de legibilidade e de facilidade para agrupar determinadas funções que são específicas para uma determinada ação, a gente pode encapsular isso em várias classes, nesse caso aqui em uma classe, para que a gente só fique consumindo essas informações dessa classe sem necessariamente ter um grande bloco de código, beleza? Eu imagino que o Igor deve ter explicado isso para vocês, mas eu vou aqui criar uma nova classe, tá? Essa nova classe eu vou chamar de pessoa, correto? Agora a gente tem aqui dois arquivos .java. Nas aulas passadas eu comentei com vocês que o método public static void main é sempre o último a ser chamado, beleza? Então tenham isso em mente aí por enquanto. A gente tem a nossa classe Java, a nossa classe pessoa aqui, e eu vou declarar 3 atributos. Vou até colocar aqui um comentário. Atributos pessoa. Certo, galera? O primeiro atributo eu vou chamar de primeiro nome. Vai ser um atributo do tipo string. E privado. Por que privado? Privado porque este atributo ele vai ser enxergado somente dentro dessa classe. Se aqui fosse public, a gente conseguiria enxergar esse atributo em qualquer outra classe do nosso código, por exemplo, aqui, e modificar esse dado. Mas eu não quero isso, eu quero que ele seja privado e que somente essa classe enxergue ele. Correto? Vamos criar também outra string chamada, vou pensar no nome aqui, intuitivo. Não é tão intuitivo assim, mas eu vou chamar de nomes meio. E outra que eu vou chamar de último nome. Correto? A gente agora tem aqui os nossas três atributos que correspondem ao nome de uma pessoa. E agora a gente vai criar aqui um método que vai ser responsável por retornar o nome completo da pessoa. Então, assim, é um método público, eu quero que qualquer outra classe enxergue ele. Vai lhes retornar uma string que vai se chamar getNomeCompleto. Beleza? Esse getNomeCompleto, ele nada mais vai ter que fazer do que nos retornar um nome completo, do tipo string. E esse nome completo vai ser composto pelo primeiro nome,
mais o segundo nome, mais nome do meio, mais último nome. Beleza, pessoal? E vai nos retornar o nome completo. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Vocês chegaram a ver tudo isso aqui com o Igor? Podem me confirmar aí, por favor, se conseguiram entender. Alô, estão me ouvindo? A gente sempre... Oi. Opa, esse get aí tem que sempre ser usado na hora não necessariamente. De método? Não necessariamente. Normalmente, a gente diz que os métodos get e set, eles são métodos que auxiliam a pessoas que vão pegar esse código a entender. Então, sempre a ideia é que o método get, ele retorne alguma coisa, e o método set, ele faça alguma coisa, correto? Por padrão, a gente utiliza getSet, mas pode ser qualquer nome, tá? Poderia aqui ser somente public string nome completo. É a mesma coisa. Mas como eu quero dar a entender que esse método vai estar retornando alguma coisa, então eu utilizo o get na frente. Conseguiu entender? Entendi. Beleza. Vamos dar continuidade, então. Tranquilo, então. A nossa classe pessoa está criada. O que eu quero agora é imprimir o nome dessa pessoa. Tranquilo? Então, a gente vai aqui para a nossa primeira classe, que eu chamei de programa nome, orientação objeto. Eu vou criar um objeto, então a gente vai utilizar o nome da classe, que é pessoa, vai criar um objeto que a gente pode chamar de o que quiser. Por exemplo, poderia chamar de person, people, A, B, qualquer coisa, mas eu vou chamar de pessoa também, tá? Com P minúsculo nesse caso. E esse objeto vai ser um objeto da classe pessoa. Tranquilo? Isso aqui vocês devem ter visto, né? Só me responde se vocês viram tudo isso até então. Tá. Beleza, então, vamos lá. Dentro da classe pessoa, a gente tem um método chamado getNome completo, certo? O objeto, ele nada mais vai fazer do que a gente tem um objeto do tipo pessoa e esse objeto tem que chamar esse método que está na outra classe. Tranquilo? Então, se a gente vem aqui, vou digitar aqui, system.out.println, o nome completo é... Se a gente digitar aqui pessoa e botar um ponto, vocês vão ver que ele vai estar aqui, ó, o get nome completo, ele vai estar aparecendo para a gente. Tranquilo? No entanto, a gente não definiu nenhum nome aqui. Beleza? Então, como o programa saberia o que retornar? Ele não tem como saber. A gente tem diversas formas de passar esses valores dentro do código. Não sei se o Igor falou isso com vocês, mas eu vou ensinar da maneira como a gente passa, utilizando o conceito de instância. Beleza? A ideia da instância é que dentro do objeto a gente já traga valores pré-definidos. Beleza? Perdão. Instância não, construtor. A gente vai utilizar o conceito de construtor, desculpem. A ideia do construtor é que dentro desse objeto bem aqui, pessoa, já traga valores previamente definidos, tranquilo? Então, como é que funciona? A gente vai criar uma... Fugiu a palavra? Vai criar um construtor aqui. Toda vez que a gente cria um construtor, ele tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, beleza? Então, na verdade, o construtor nada mais é do que um método que tem o mesmo nome da classe. Então, vai ser public pessoa. Tá? Pronto, esse aqui é o nosso construtor. Mas ele tem que fazer alguma coisa. O que ele tem que fazer? Ele tem que receber os nomes que a gente quer que seja impresso. Então, a gente vai passar aqui 3 parâmetros para ele. O primeiro vai ser...
meio e último, tá? Aonde cada uma dessas variáveis aqui corresponde ao primeiro nome, o nome do meio e o último nome. E aqui dentro a gente vai dizer que esse primeiro recebe primeiro nome, meio recebe nome meio e o último recebe último nome. A partir desse momento, pessoal, toda vez que a gente chamar um objeto do tipo pessoa, a gente vai ter que passar no argumento do objeto 3 valores, nos quais esses 3 valores vão ser atribuídos às variáveis primeiro nome, nome meio e último nome, que estão sendo utilizadas aqui. Logo, em salvar aqui, vocês vão ver que vai ter aparecer aqui o que está errado agora. Por quê? A gente definiu um objeto tipo pessoa e aqui dentro a gente vai ter que passar aqueles 3 argumentos, que é o nome do primeiro nome, o nome do meio e o último nome. Beleza? Então aqui, por exemplo, vai ser João, Paulo, sei lá, Nunes. Beleza? Sumiu o errozinho. Se a gente executar, ele vai dizer, ó, o nome completo é... Opa! Uma coisa aqui. Um segundinho, pessoal. Deixa eu entender o que aconteceu. Eu investi aqui, pessoal. Desculpem. O primeiro nome vai receber o valor que foi passado pelo parâmetro, tá? Vamos lá, corrigindo. Recapitulando. A gente definiu 3 atributos para essa classe pessoa, correspondente ao primeiro nome, nome do meio e último nome. Esses atributos eles vão ter que receber algum valor, e para que eles recebam algum valor, a gente definiu um construtor, aonde esse construtor recebe 3 parâmetros na seu argumento, chamado primeiro, meio e último. Logo, o atributo primeiro nome vai receber o primeiro valor passado no parâmetro desse construtor pessoa. O nome do meio vai receber o segundo valor passado no construtor. E o último nome vai receber o terceiro valor, que foram os 3 valores que a gente passou aqui. Beleza? Em seguida, a função getNomeCompleto vai concatenar essas strings passadas no parâmetro do construtor e nos retornar esse nome completo. Tranquilo? Vou salvar aqui, vou executar de novo. E só para lembrar, o nome é João Paulo Nunes. O nome completo é João Paulo Nunes. Conseguiram entender brevemente a ideia de construtor? Não, professor, só pode repetir de novo. Posso sim, na hora. Vamos lá. A ideia. A gente criou uma classe pessoa. Essa classe pessoa tem 3 atributos. Esses atributos eles são privados, porque eu quero que eles estejam contidos apenas na classe pessoa, que ninguém mais pode alterar. E esses atributos eles vão ser retornados dentro do método getNomeCompleto. Para isso, eu criei uma variável chamada nomeCompleto, que recebe o primeiro nome, um espaço, o nome do meio, um espaço, o último nome. Até aqui tudo bem. A gente já tem a nossa função, a gente já sabe o que a gente quer que ela faça. Em seguida, para a gente poder passar junto ao objeto pessoa que foi definido anteriormente, os valores correspondentes ao nome completo, eu criei um construtor. A ideia do construtor é possibilitar que a gente passe parâmetros dentro do objeto que foi criado. Como assim? A gente vai criar um construtor. Para criar um construtor, a gente cria um método com o mesmo nome da classe. Então, a gente tem a classe pessoa e criamos um construtor chamado public pessoa. Public por quê? Ele vai ter visibilidade em todas as classes. E passamos dentro dele 3 argumentos. Aonde o primeiro é um argumento chamado primeiro, do tipo string. O segundo é um argumento chamado meio, do tipo string. E o terceiro é um argumento chamado último, do tipo string também. Esses 3 argumentos eles vão ser inseridos pelo usuário
quando for construído, quando for chamado esse objeto, como a gente chamou aqui. Então, a gente chamou o objeto e passou dentro do parêntese do argumento 3 valores: João, Paulo, Nunes. Esses valores, eles correspondem a essas variáveis, primeiro, meio e último. Então, a partir desse momento, o primeiro recebe João aqui, o meio recebe Paulo, e o Nunes vai para dentro da variável último. Beleza, então a gente já tem valores dentro dessas variáveis. O que a gente vai fazer agora é pegar esses valores e passar para dentro dos atributos que a gente definiu anteriormente. Então, primeiro nome vai receber a variável primeiro, que é, na verdade, o valor João. E assim sucessivamente. Por fim, os nossos atributos vão ter os valores que foram passados pelo construtor desse objeto e vai poder realizar a concatenação da maneira como a gente quer, chamando aqui somente get nome completo pelo objeto pessoa. Conseguiu entender agora? Ficou mais claro, professor. Beleza. Qualquer dúvida, pessoal, podem me interromper aí e perguntar, tá? Professor, de novo, por que o senhor usa o get e não o set? Não seria o set para passar os valores? Não, porque nesse caso aqui eu só quero retornar um valor. O set seria, por exemplo, se eu quisesse criar uma variável, por exemplo, primeiro nome, e atribuir a ela um valor, mas eu não estou fazendo isso aqui. Eu só estou retornando o nome completo. Não sei se consegui ser claro. Se eu fosse criar, por exemplo, uma variável, um método chamado public string set nome completo, aqui eu passaria string primeiro, string meio, string último. Aí aqui sim, primeiro nome recebe primeiro, segundo nome, nome meio recebe meio, último nome recebe último. E por fim, eu quero aqui que ele crie uma variável chamada nome completo. Professor, o primeiro nome está recebendo 2 vezes, um primeiro e outro meio. Ah, verdade, desculpa. Tá, dando continuidade. Vamos lá. Nome completo. Recebe a mesma coisa que está aqui. Beleza? Aqui eu criei um método do tipo set, tá? Um método set nome completo, aonde toda vez que eu chamar esse set nome completo, eu vou passar primeiro, meio e último, mas eu não vou retornar nada. Conseguiu entender? Opa, aqui é void. Eu não vou retornar nada. Conseguiu entender? Eu só vou criar uma variável nome completo, onde essa variável eu vou utilizar aqui dentro do código. Conseguiu entender? Não sei se ficou claro. Sim, professor, valeu. Agora, aqui como eu estou retornando para o usuário alguma coisa, eu uso get. Mas como eu não estou realizando nenhuma operação para utilizar essa variável nome completo dentro do código, aí eu não precisei utilizar o método set. Basicamente, é mais, como eu posso dizer, de como tu queres desenvolver. Eu poderia muito bem fazer isso aqui e aqui dentro dizer que retorna o nome completo. Tirar isso daqui. Aqui, public. Acredito que funcione assim, tá? Não funciona. Eu esqueci agora como é que seria, mas teria como eu pegar esse nome completo e dar visibilidade dentro desse método, beleza? E aí não precisaria fazer isso. Poderia fazer assim direto e ele entenderia que nome completo, na verdade, esse mesmo nome completo aqui. Certo, galera? Conseguiram entender, mesmo que superficialmente, essa parte? Deve dar um feedback aí, só para a gente dar continuidade.
Alguma dúvida? Tá. Além disso, eu gostaria que o nosso programa ele nos retornasse também, como eu falei anteriormente, as iniciais do nome, correto? Então eu vou criar aqui um outro método, chamar de get iniciais nome. Eu tô dando um erro. Ah, tá. Beleza. Criar um método iniciais nome. Vou chamar o nosso retorno de iniciais, uma variável do tipo iniciais. Essa iniciais, ela vai ter o primeiro caractere do primeiro nome, o primeiro caractere do nome do meio e o primeiro caractere do último nome, beleza? Então, para a gente pegar o primeiro caractere de uma string, a gente vai utilizar a seguinte função, que chama char@. Dentro do char@, a gente pega a posição da string que a gente quer retornar. No caso, lembrem de vetores lá, entendam uma string como um vetor. Se a gente tem, por exemplo, o nome João, imagine que é um vetor de 4 caracteres, 4 casas. Então, a primeira posição do vetor vai ser o primeiro caractere. A primeira posição do vetor seria 0. Então, seria char@ posição 0, para retornar o J. Vou botar aqui um ponto, mais nome meio, ponto char@ 0 também, mais último nome, ponto char@ 0 também. Vou quebrar aqui só para ficar mais legível. E vai retornar iniciais. Beleza? Tem agora dois métodos. Um que retorna o nome completo e outro que retorna as iniciais do nome. A gente pode agora vir aqui, system.outprint. As iniciais do nome são pessoa. E agora a gente tem dois métodos aqui, o nome completo e iniciais nome. Tem que retornar JPN. Se a gente rodar aqui, o nome completo é João Paulo Nunes, as iniciais do nome são JPN. Eu acho que eu esqueci um ponto aqui. Vem aqui. Só para ficar mais legível. Aqui, pronto. JPN. Beleza, galera? Alguma dúvida até aqui? Essa parte? Pode continuar? Conseguiram entender a ideia do construtor? Lembrar métodos, classes e objetos? Tá. Então, galera, vou dar uma apertada aqui agora e a gente vai fazer um programinha novo, tá? Vocês lembram que a gente tinha feito nas primeiras aulas uma calculadora? Eu vou pegar esses conceitos de orientação a objeto e a gente vai agora aprofundar aquele nosso exemplo e criar uma calculadora científica, tá? Vai ficar alguns desafios para vocês fazerem posteriormente. Vou chamar aqui... Droga, já tive esse exemplo. Vou chamar aqui de... O nome para ser Calc Científica, beleza? A nossa calculadora ela tem que ser capaz de fazer algumas operações. Dentre elas, somar, subtrair, multiplicar, dividir, logaritmo, percentual, raiz quadrada, fatorial, diversas outras funções, beleza? Bora tentar encapsular cada uma dessas funções em classes diferentes. Tranquilo? A ideia que eu tenho é que a gente pegou aquele exemplo inicial, lá quando a gente começou a estudar, aplicou alguns conceitos, a gente vai pegar aquele mesmo exemplo, vai aplicar aqui de novo, agora com mais funcionalidades,
e que posteriormente a gente pegue esse nosso programinha da calculadora e faça uma interface para ele, tá beleza? Para a gente ter a ideia de como evoluir um projeto e também que a gente faça um reaproveitamento de conhecimento. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma classe aqui que vai se chamar operações. Essa classe ela vai ter todas as operações que a nossa calculadora vai ter, beleza? Então vamos lá. Qual seria a primeira operação que a nossa calculadora teria que ter? Somar. Então, a gente tem uma classe chamada operações e vai ter um método que se chama somar. Eu vou utilizar aqui sempre double para facilitar a nossa vida, beleza? Então, vai se chamar somar. E o somar, ele vai receber dois parâmetros, beleza? Primeiro número e double segundo número. Tranquilo. Vai ter uma variável chamada resultado, que vai receber o primeiro número mais o segundo número. Tranquilo. Por fim, retorna resultado. A gente tem a nossa classe operações e o nosso método somar. Então, toda vez que a gente criar agora, por exemplo, vou criar aqui apenas um exemplo, tá? Operações. Vou chamar aqui o nosso objeto de opção, tá? Opção vai ser um objeto do tipo operações. Se eu digitar aqui opção, já aparece lá agora para a gente o somar. Somar recebe um double, que se chama primeiro número, um double que se chama segundo número e nos retorna um double. Tranquilo? Vamos continuar lá nas operações. Além de somar, eu vou reaproveitar aqui, tá? Além de somar, vai ter subtrair, e aqui em vez de mais vai ser menos. Multiplicar. E dividir. Opa, vou explicar aqui, tem que trocar para asterisco. Dividir. Com observação no dividir, aquela ideia, não pode ser uma divisão onde o denominador é zero. Então, if primeiro número for igual a zero, perdão, se ele for diferente de zero, realiza o cálculo e retorna o resultado. Mas se não, eu falei anteriormente, vou só reforçar aqui, tá? Eu vou utilizar aqui o que a gente chama de tratamento de exceção, só para facilitar a nossa vida, mas a gente vai aprofundar nisso lá na frente da disciplina, tá? O tratamento de exceção nada mais é do que auxiliar o programa a tomar uma ação caso ele venha apresentar um comportamento diferente do desejado. No caso aqui, se a divisão for por zero, então o que a gente vai fazer é só parar o código e dar um alerta. Esse alerta vai ser impossível. Desculpa, Danilo, mas não seria segundo número onde? Tô pensando. É isso mesmo, cara, tem razão. É segundo número. Não pode ter um denominador com zero. Tem razão. Obrigado, cara. Se o segundo número for zero, é impossível realizar uma divisão por zero. Se o primeiro número for zero, tudo bem. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Tranquilo. Obrigado. Me deixa até mais confortável saber que vocês estão prestando atenção. Tá, beleza. A gente já tem aqui os métodos de multiplicar, somar, dividir
e subtrair. Vamos adicionar aqui mais alguns agora. Bora adicionar um método que faz uma potência, beleza? Então, public double, vou chamar de potência. Vai ser double valor, vou chamar aqui de valor, double valor, e double expoente. A gente vai utilizar aqui, no caso do resultado, a gente vai utilizar aqui as funções da classe math, beleza? Então, math ponto, e a gente, para fazer uma potência, é pouco. Então, vai ser o valor elevado ao expoente. Retorna resultado. Beleza? Além de potência, eu vou querer também a raiz quadrada. Então, vai ser public double raiz quadrada. E aqui vai ser só um valor. Beleza? O resultado vai ser double math.srt do valor. Retorne resultado. Beleza? A gente tem agora potência raiz quadrada. Além disso, eu vou querer também logaritmo. Public. Vou copiar aqui para aproveitar código e poupar tempo. Logaritmo. E aqui, em vez de ser SQRT, vai ser log. Beleza? Math.log retorna o logaritmo do valor passado dentro do parâmetro. Mas, além disso, como toda calculadora, a gente pode optar também por retornar o logaritmo natural, neperiano. Se a gente quiser só que seja exibido ele para o usuário, ou que seja ele multiplicado por alguma coisa, é importante que tenha ele no nosso calculador. Então, eu vou chamar aqui, vou reutilizar o código aqui, chamar log natural. E aqui vai ser apenas math.e. Nesse caso aqui, quando a gente chamar o método log natural, ele vai apenas nos retornar o math.e. A gente pode testar aqui, opção, system, outprintln, só para exibir, opção, ponto, log natural. Se der um... Eu tenho um valor aí, log natural de 20, por exemplo. Log natural de 20, 2.7, parará. Opa, log natural de 20 não. Desculpa, aqui não tem nada, tá? Perdão. A gente não quer que passar nada dentro do parâmetro da função, a gente só quer que retorne o logaritmo natural. Então é somente log natural sem nada. Retorna aqui, o valor do log natural é 2718, parará. Beleza? Aí, claro, se a gente quiser multiplicar o log natural vezes 20, por exemplo, agora é fácil. Tranquilo, galera? Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Estão acompanhando a ideia? Falem nos comentários, por favor. Poderia ter, inclusive, isso aí estava nos desafios que eu vou colocar para vocês, tá? Eu vou fazer aqui o básico e vou passar alguns desafios para vocês tentarem melhorar depois a calculadora. Tranquilo? Além do log natural, aí bora fazer uma função aqui, deixa eu pensar. Pode ter pi, percentual, tá, fatorial também. Public fatorial, caso queira fatorial de um número. Double fatorial. Vocês chegaram a fazer, né? Exemplo de fatorial em C? Puder falar aí, por favor, enquanto eu digito. Chegaram a fazer algum exemplo de como fazer um fatorial em C?
Tá. Então, bora lá. Eu vou tentar utilizar aqui o algoritmo mais padrão possível para fazer um fatorial. Primeiro, fatorial de 0 é 1, tá? Então, se o valor que a gente quer que seja o fatorial for igual a 0, a gente vai querer que retorne 1. Tranquilo? O primeiro ponto é esse. Mas se não, o que vai acontecer? Vou chamar aqui o resultado, int resultado, perdão, double resultado. Tá, o resultado, ele vai começar com 1, tá? Porque o fatorial pode ser de 0, que é 1. O fatorial pode ser de 1, que também é 1. E o fatorial pode ser a partir de 1, né? Se não for nenhum desses. Então, vamos lá, criar um for aqui. Primeiro, vou chamar aqui i, vai receber o resultado, tá? Porque a gente vai percorrer. Lembrem-se que, por exemplo, o fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, digamos que o resultado é esquerda fatorial de 6. Então, double i é igual ao resultado. Enquanto o i for menor que 1, o i ele vai decrementar uma vez, beleza? Então, resultado recebe resultado vezes i. Ou, se a gente preferir, para pegar logo o hábito, resultado é igual vezes i, beleza? Perdão, opa. Vezes igual i. Isso aqui, galera, nada mais é do que isso aqui. Tá? De maneira simplificada. Esses dois são iguais. Beleza? Então, qual é a ideia aqui? O i ele vai receber o resultado. Digamos que o resultado seja... Perdão. Opa, resultado não. Valor. O i vai receber o valor. Suponhamos, então, que a gente queira fatorial de 6. Vai passar o 6 aqui. O i vai receber 6. O i é menor que 1. O 6 é... Ou, perdão, é maior que 1? 6 é maior que 1. Então, decrementa 1. E o resultado, que é 1, multiplica por i, que é 6. Então, é 6 vezes 1. Agora, o valor... Agora, o i é 5. 5 é maior que 1? É. Então, decrementa mais 1 e multiplica de novo. Então, vai 6 vezes 5 vezes 1. Continua. Agora, o i é 4. 4 é maior que 1? É. Decrementa mais 1 e multiplica de novo. E assim sucessivamente. Conseguiram entender? Beleza. E aqui o resultado vai retornar o fatorial do valor. Retorne resultado. Alguma dúvida até aqui, galera? Sim, se manifestem, por favor. Professor, como o senhor colocou double valor, o que acontece se o cara digitar 2,5 para calcular o fatorial? Aí também pode ser um tratamento. Vocês podem tentar verificar lá nas melhorias que vocês vão implementar, eu espero. Se o valor for um número decimal, for um valor quebrado, for um valor que não é divisível por ele mesmo, que não é divisível por ele, vocês podem procurar alguma condição para verificar se o valor é inteiro ou não. Se ele for, que retorne isso aqui, por exemplo. E aqui é impossível realizar fatorial de um valor que não seja inteiro. Beleza? Eu vou anotar aqui os desafios que eu quero que vocês implementem assim que eu terminar de colocar as duas próximas. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tá, então, public... Agora eu vou querer que retorne, assim como o logaritmo neperiano, pi. Então, é public double pi. Não vai ter nada também. Nada aqui dentro. Double resultado. Recebe. Math. E a função que é referente ao pi é math.pi.
return resultado. Tranquilo. Por fim, uma opção de transformar o valor em percentual. Então é public double percentual double resultado recebe, aqui vai ter o valor, né? Valor dividido por 100. Tranquilo, a gente tem aqui várias funcionalidades. Ah, perdão. Return resultado. Tem várias funcionalidades, tá? Que já estão configuradas. O que eu vou pedir para vocês fazerem depois? Vou anotar aqui, vou passar para vocês, tá? Esse código. Primeiro, criar funções trigonométricas. Cosseno, seno, tangente, arquicosseno e assim sucessivamente, tá? Se vocês vierem aqui na biblioteca do Math e pesquisarem na internet, tem aqui as funções... por que não retornou nada? Pode ser aqui. F. Ponto. Tem diversas funções aqui, ó. Arquicosseno, arquitangente, cosseno, seno, tangente, beleza? Então, vocês vão implementar também as funções trigonométricas para a calculadora. Similar ao que a gente já fez aqui. Além disso, tratamento de erros. Como nosso amigo falou, se for um fatorial de número decimal, aí tem que retornar algum erro. Por exemplo, ou qual era o outro que a gente tinha discutido? Tratamento de número decimal e... log negativo. Isso, exatamente. O logaritmo negativo é até fácil, né? Que se o valor aqui for negativo, tem um tratamento diferente. No caso do fatorial, não. O fatorial tem que verificar se o valor é inteiro ou não. Mas fica esse deverzinho de casa aí para vocês, beleza? Conseguiram entender? Isso aqui não é tanto uma cobrança de disciplina, é mais para aprofundar as habilidades de vocês em programação. Tranquilo, galera? Alguma dúvida nessa primeira parte? Qualquer dúvida aí, pode falar agora, por favor. Tá, beleza. Então. Agora, bora criar uma nova classe aqui. Essa classe eu vou chamar de menu calculadora. Beleza? O menu calculadora ele vai ser uma classe que vai organizar a nossa calculadora, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar a nossa biblioteca de scanner. Vocês lembram? Scanner. Ali, cortou aqui em cima. Perfeito, melhor ainda. Agora, todas as classes ou qualquer trecho do código vai poder utilizar a biblioteca scanner. Tranquilo. Vou criar um método aqui dentro. Vou chamar de menu, tá? O método menu, a gente vai desenvolver o nosso menu aqui para o usuário. Dentro do menu, a gente vai criar a classe scanner, a gente vai criar um objeto do tipo scanner, vou chamar de input. System.in. E além desse objeto, a gente vai criar também um objeto lá das operações, tranquilo? Vou chamar de operações mesmo. Operações, objeto do tipo operações.
E como não tem nenhum construtor, aqui a gente não criou nenhum método com o mesmo nome da classe, não precisa passar nada no parêntese. Beleza. Em seguida, a gente vai criar aquelas várias variáveis. Double, primeiro número. Double, segundo número. Double, resultado. E double, opção. Tá? A opção vai ser a opção que o usuário vai escolher. Bora criar um menuzinho aqui, que vai ser do tipo string. String, menu. Vou botar aqui alguns iguais, só para ficar mais legível, tá? E aqui eu vou quebrar a linha para ficar mais fácil de entender. Vai ser somar, botar um barra n, aí mais. Agora eu vou copiar aqui porque, né? E 2 vai ser subtrair. Multiplicar. Dividir. Agora vocês lembram de cabeça? Mas era... não precisa ser de cabeça, na verdade. Vou copiar aqui para ser mais fácil. Agilizar o processo. Cinco, 6, 7, 8. Além de somar, dividir, multiplicar, tudo mais, a gente tem o que mais? Potência, raiz quadrada, logaritmo e log natural. Então, vai lá. Potência, raiz quadrada, logaritmo, logaritmo natural. A gente tem também fatorial e percentual. Beleza. Então aqui é 9 fatorial e percentual. Aqui é 10, aqui é 11 e aqui 0 se a pessoa quiser finalizar. E por fim, isso aqui só para ficar mais legível. Beleza? Isso aqui é só o nosso menu. Vou finalizar aqui. Tranquilo? Em seguida, a gente vai começar o nosso loop. Pessoal, só um segundo para pegar o meu carregador aqui, que o meu notebook está descarregando. Um segundo. Pronto, galera. Continuando. Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Alô? Tá. Deixa eu começar nosso looping aqui, tá tranquilo? Só para alinhar aqui. Tá bem aqui. Tá. Então, eu vou começar aqui, vou dizer que a opção começa em 1, só para ela não começar em 0, tá? Então, enquanto a opção for diferente de 0, quer fazer alguma coisa. Enquanto a opção for diferente de 0, o que a gente vai fazer? Primeiro, perguntar para o usuário qual a opção que ele quer. Para isso, a gente pode trazer aqui essa string menu que a gente fez, beleza?
só passar aqui em menu. Tranquilo, galera? É a mesma coisa que a gente tivesse copiado isso aqui e colado aqui dentro. E a opção vai receber o que o usuário digitar. Então é opção input next, e a opção é uma variável do tipo, para double, vou mudar para int. Next int. Opa, input.next int. Tranquilo, galera? Tá, então, bora só testar isso aqui. A gente já tem a nossa classe menu calculadora e dentro da classe a gente tem um método menu que é void porque ele não retorna nada. Aqui dentro, que vai ser o void main, que é sempre o último a ser chamado, como eu disse, bora criar aqui um objeto que a gente vai chamar de menu. Pode ficar redundante, tá? Então, eu vou chamar de menu calc. Vai ser um objeto do tipo menu calculadora. Não retorna nada. Menu calc agora, ponto, menu. A gente vai rodar aqui, ó. Aparecer nosso menuzinho. Ah, claro, duas coisas que tem que corrigir lá. Parei aqui, tá? Deixa eu corrigir. Aqui tem que ter um barra N, né? Para quebrar a linha e ficar mais legível. E aqui, na verdade, antes a gente tem que pedir para o usuário escolher uma opção. Então, é system out println, escolha uma opção. Tá? Esqueci dessa parte. Agora sim, se a gente rodar aqui, F6, agora está mais legível. Tem as opções e escolha uma opção. A gente pode até botar mais alguns iguais aqui para ficar mais alinhado. Vou botar mais 3 aqui. 1, 2, 3, 4. Para isso aqui. Vou dar de novo. Beleza. Beleza, show. Agora, escolher uma opção aqui. 2, por exemplo, vai nos retornar de novo, porque não é 0. 6, retorna de novo, porque ainda não é 0, mas se eu botar 0, aí ele para o loop. Beleza, galera? Então está funcionando aqui o nosso scriptzinho. Tranquilo. Então, enquanto ele fizer isso, se a opção não for 0, tem que fazer alguma coisa. Tranquilo? E essa alguma coisa é os cálculos da nossa calculadora. A gente vai utilizar aqui o switch case. Switch, opção. Caso 1, se for 1, se a pessoa escolher 1, o que vai acontecer? Aquela velha máxima, né? System.out.println, digite um valor. Aí, primeiro valor, primeiro número recebe input, ponto, next double. Beleza. Vocês concordam comigo que a gente vai repetir isso aqui inúmeras vezes dentro do código, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar esse trecho aqui e isolar em um outro método. Deixa eu chamar esse método aqui, public. Opa. Vai ser public. Vou pensar no nome aqui intuitivo. Tá. Public double retorna valor. O public double retorna valor
Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Cara, galera, desculpa que caiu aqui a minha internet, mas já voltei. Vou compartilhar aqui a tela pra gente finalizar, tá? Já tá aqui no limite da aula. E confirme quando vocês estiverem vendo minha tela aí, por favor. Estão vendo minha tela? Sim, professor. Tá, bora lá. Tá, beleza, então. Como eu dizia, a gente vai criar aqui um método que ele vai retornar o valor pra gente, tá? A ideia desse método é que a gente não repite, fica repetindo toda essa questão do system out print, escolhe uma opção, recebe next int, tá? Então, a gente vai botar aqui exatamente esse mesmo código, galera. Com a diferença de que a gente vai aqui definir que o nome vai ser apenas valor. Aparentemente, ele não tem visibilidade do... Ah, tá, tem que criar aqui o objeto da classe scanner. Então, vai ser input, recebe new scanner. Não é mesmo, esqueci, system.in. Tá tranquilo, bora lá. Então, agora, toda vez que a gente chamar esse retorna valor, ele vai dizer, escolha, não uma opção, mas digite um valor. E o usuário vai digitar um valor que vai ser armazenado numa variável chamada valor. Ele vai retornar essa variável, valor. Tranquilo? Então, a gente pode trocar tudo isso aqui por... No caso, tudo isso aqui não. A gente pode chegar aqui e dizer que o primeiro número, ele vai receber, na verdade, a função retorna valor. Beleza? Conseguiram entender o que foi feito aqui? Tranquilo? Conseguiram entender? O segundo número vai ser retorna valor. E o resultado, que a gente definiu aqui em cima, vai receber Qual foi o nome do objeto que a gente deu? Operações. Ponto somar, né? Porque esse aqui é da soma. Primeiro número e segundo número. A gente pode até testar já com essa operação aqui. A gente rodar aqui, vai dizer, escolhe uma opção, vou escolher 1. Digite um valor. Está 20, digite outro, 30. Ah, tá. Um pequeno detalhe importante, né, galera? Tem que exibir para o usuário o resultado. Então, aqui no menu da calculadora, system out print, o resultado é resultado. Aqui eu vou trocar para print, em vez de println, e aqui também. Tranquilo, vou rodar aqui, tá? Tem execução. Escolho uma opção, vou escolher 1, que é a soma, que é o que a gente fez até agora. 50, 40. Aqui em cima ele mostrou o resultado e já cuspiu o menu novamente para a gente continuar. Tá zero aqui só para terminar. Para ficar mais legível, aqui eu vou botar ln e aqui eu vou botar uma quebra de linha. Tá? 40, 60. Opa! Desculpa. Aqui, opção 1. Veja o valor. 10, 50. O resultado é 60. Mostrou o menu de novo.
Tá. Dentro daquelas tarefas que eu passei para vocês, vou adicionar mais uma aqui, que é caso o usuário ele digite alguma operação que não seja nem o zero e nenhuma das outras, tem que sair também, tá? Digitei para ele, digite uma operação válida, por exemplo. Tranquilo. Então, pessoal, a partir daqui é mais do mesmo, tá? Caso um faça isso, no final, break. Caso 2. Opa. Caso 2, na verdade, não vai ser somar, vai ser subtrair. E assim sucessivamente. Tranquilo? Caso 3, multiplicar. Caso 4, dividir. Se for 5, é o quê? Potência. Caso 5, aqui vai ser potência. No caso do 6, vai ser um pouco diferente. Por quê? A gente não vai precisar de dois valores, somente de um, certo? Então, caso for 6, vai ser apenas o primeiro número. O primeiro número vai ser inserido pelo usuário e vai ser armazenado na variável valor. Então, aqui, ó, a dele já está reclamando que não são dois argumentos, é apenas um. Na verdade, aqui. Esse não, raiz quadrada. É apenas um. Então, o resultado é resultado. A gente pode até fazer o teste aqui. Vou escolher raiz quadrada, que é o 6. E um valor, 25, por exemplo. Ele retorna. O resultado é 5. Tanto que ele não pediu duas vezes de valor, apenas uma. Beleza? Tá zero aqui para sair. Aí os demais são logaritmo, que é somente um valor também, se for 7. Se for log natural, que é o 8, ele nem vai pedir para digitar nenhum valor, beleza, galera? Se for 8, apenas tem que retornar para o usuário o valor do log natural. Então, tira isso aqui, log natural, o resultado é resultado. O 9, o 10 e o 11 é fatorial, pi e percentual. Todos esses aqui são similares aos anteriores. Fatorial é só um valor também. O pi é igual ao log natural. E por fim, o último que é o percentual. 11. Vai ser percentual. Beleza, galera? Tá pronto o código. Então, imagine que se a gente fosse fazer tudo isso em um só código, em um só bloco de código, ficaria extenso, se fosse aqui, por exemplo. Então, a gente conseguiu segmentar bem em classes e métodos, de forma que se a gente precisar fazer uma alteração pontual, é mais fácil realizar dessa forma. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu posso executar aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, digitar aí. Tá? Vou escolher aqui fatorial. Por exemplo, fatorial é o fatorial é o 9. Fatorial de 6 é 720, tá certo?
escolher outra opção aqui. Agora eu vou escolher o dividir para fazer aquele teste lá, se for por 0. Então eu vou dividir, por exemplo, 14 por 0, ele deu erro. Ó. Impossível realizar uma divisão por 0. E já fechou o código. Em tratamento de exceção, a gente consegue fazer com que ele deu erro e continue na execução, tá? Mas isso é cena dos próximos capítulos. Alguma dúvida, pessoal? Foi um pouco extenso, foi um pouco cansativo, mas ficou alguma dúvida? Algum comentário? Alguma observação? Pessoal, vou parar a gravação aqui, tá? Tem esses desafios aí para vocês fazerem. Tentem, vai ser importante para vocês. Vocês vão conseguir desenvolver melhor as habilidades de programadores. A gente vai pegar esse exemplo depois, vai replicar numa interface, vai ficar bem bacana, tá? Com tratamento de erro, com orientação a objeto, interface e tudo mais. Então, vai ser assim, vocês vão conseguir ver o avanço no conhecimento de vocês. E gostaria de agradecer a atenção de todos, tá? Uma boa tarde para vocês, galera. Se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem no WhatsApp, que a gente está respondendo e ajudando. E bom fim de semana para todos.